Olá, olá, gente! Eu tô aqui na quarentena morrendo de tédio. Resolvi fazer um vídeo contando um pouco sobre uma das coisas que eu mais gosto no mundo, que é viajar, e sobre uma experiência maravilhosa que eu tive há quase 10 anos atrás, que foi meu primeiro intercâmbio. É uma coisa que marcou minha vida de um jeito muito bom e também de um jeito muito ruim. É uma história muito trágica que aconteceu lá, mas que essa história me fez crescer muito. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Amanda Mendial e deve ser sua primeira vez se você não me conhece, porque até esse momento que eu tô gravando esse vídeo eu tenho só meus amigos me seguindo. Então, a história começa em 2010, logo depois que eu larguei a UFMG. Eu fazia teatro na UFMG, mas eu tava muito deprimida na época, eu não tava conseguindo me concentrar em nada, eu tava num estado muito complicado. E eu larguei a UFMG, eu não me arrependo nem um pouco, eu gostava do curso, eu gosto muito de teatro, mas eu não me arrependo nem um pouco de ter largado a UFMG naquele momento, não estava me fazendo nada bem. Logo em seguida eu comentei com meu pai que eu tinha saído da UFMG, e ele entendeu a situação e falou, olha, então talvez seja um bom momento pra você viajar. Foi ele que falou, vai viajar então. Sério, meu pai é um anjo, porque acho que é o único pai no mundo que ia falar isso com o filho que acabou de largar a faculdade, né? Mas ele entendeu a situação. Também eu tinha 17 anos quando eu entrei na UFMG. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então, assim, não era uma coisa como se eu estivesse perdendo muito tempo da minha vida, né? Então, tava tudo bem. Quando eu larguei o curso, minha mãe, ela não gostou. Ela ficou com muita raiva. Inclusive, foi ela que contou pro meu pai. E meu pai, tranquilo, falou isso, né? Que era pra fazer alguma coisa, pra viajar, talvez. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei pensando, ok, mas pra onde? Fazer o quê? Nem passou pela minha ideia fazer o intercâmbio naquele momento ali. Até que um dia eu tava no shopping andando com minha mãe, a gente tava indo no cinema, e eu encontrei 3 amigas minhas que estavam saindo de uma festa e estavam passando pelo shopping pra comer alguma coisa. Eu parei pra conversar com elas e uma delas comentou que tava olhando o intercâmbio pra França, na Côte d'Azur, e que parece que ia ser muito interessante. Aí eu falei, nossa, eu sempre quis aprender francês, né? Aí minha mãe falou comigo, ué, então por que você não vai? Aí eu parei e falei, por que eu não vou? E assim eu fiz, falei com meu pai da minha ideia, aí minha amiga me passou o contato da agência. Quando eu falei com meu pai que eu queria ir pra França pra aprender francês, ele ficou muito feliz, na verdade, porque nossa família é francesa e ele até entende um pouco, mas ele também não fala. E ele achou a ideia maravilhosa e me apoiou completamente. E foi isso que eu fiz. Em janeiro de 2011, eu e a minha amiga estávamos juntas no avião, embarcando para os melhores meses da minha vida. Até então. Minha amiga tivemos um problema imenso com os nossos passaportes no dia antes de embarcar. O que aconteceu? O consulado francês do Brasil é um caos. É um caos. Era uma quinta-feira, eles não tinham enviado. Nós sabíamos que a sexta-feira era feriado municipal no Rio, então muita gente não trabalharia no dia lá, ou era feriado nacional na França, eu não me lembro, sei que era um feriado que não era aqui, e eles não poderiam mandar. A nossa sorte foi que uma amiga do pai dessa minha amiga estava no Rio de Janeiro e estava vindo para Belo Horizonte no sábado de manhã, nosso voo era à tarde. Daí o consulado daqui conseguiu emitir para ela uma procuração para ela conseguir retirar o pacote com todos os passaportes que teriam que vir para Belo Horizonte lá no consulado de lá, na embaixada, e trazer para o consulado aqui, para o pessoal do consulado aqui poder abrir o passaporte e entregar para todo mundo. Aparentemente outras 3 pessoas que a gente não conhece também estavam com problema, também iam viajar naquele final de semana e não tinham a resposta do passaporte. Mas aí deu tudo certo, por fim ela conseguiu retirar o passaporte lá, foi uma correria, ela chegou de manhã, nosso voo era, eu acho, 4 da tarde saindo daqui. Ela chegou, eu acho que 10h30 da manhã, foi até a casa da moça que trabalha no consulado aqui, que é quem poderia abrir, pra abrir os passaportes. Daí minha mãe foi até a casa da moça pegar meu passaporte pra mim, porque eu tava terminando de arrumar minhas malas. Conseguiu pegar o passaporte, no último segundo a gente conseguiu embarcar, deu tudo certo. Daí a gente chegou lá, finalmente. A cidade eu não tenho como explicar aquela cidade. A cidade é linda, é uma cidade medieval. Ela cresceu no período medieval, porém ela surgiu no século V a.C. Como uma
colônia dos gregos, assim. A cidade começou com os gregos, mas só foi crescer mesmo no período medieval. Aquele mar azulzinho maravilhoso, uma muralha enorme cercando. Vou colocar imagens aqui porque é realmente incrível. É uma cidade bem pacata durante o inverno, tem muito idoso que mora lá, a maioria das pessoas que moram lá são idosas, e durante o verão tem muito turista, assim, fica um caos. Eu fiquei lá até o final do verão, assim, fica um caos a cidade, supermercado cheio, a rua cheia de manhã muito cedo, às vezes eu tava tentando chegar na minha aula, tinha um monte de gente na rua, um caos, mas é uma cidade incrível, a vida noturna lá é muito boa. Tem sempre muita coisa pra gente fazer lá na cidade. Tem uns bares muito legais e interessantes, tem muitos restaurantes bons. A cidade é linda e tá perto de outras cidades muito famosas, por exemplo, Cannes, Mônaco, que é um país, né? Mas afinal é uma cidade só, que é Monte Carlo. Nice é muito famoso na região, Saint-Tropez também é ali perto. Então, você tá numa região muito bonita, é uma cidade incrível, bem menos turística que as outras próximas, mas eu acho que é a melhor cidade da região. A casa que a gente foi morar era uma residência estudantil da escola. A casa é maravilhosa, ela é uma casa bem grande. Tem piscina, tem áreas comuns com cozinha, tem restaurante, tem uma sala de TV também na área comum. E tem os quartos mais simples e os quartos mais caros, que eram melhores. Eu e minha amiga preferimos dividir um quarto para pegar o mais caro e valeu muito a pena, a gente tinha muito mais espaço que todo mundo. A gente tinha uma mesa dentro do quarto pra gente fazer dever de casa, etc, e trabalhos que a gente tinha na escola. E a gente tinha um banheiro maior e a gente tinha a nossa própria geladeira. Então valeu muito a pena ter pagado mais caro pra ficar nesse quarto, porque os outros quartos, eles eram péssimos, eles eram muito pequenos, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Eles não tinham um banheiro, eles tinham uma pia dentro do quarto, uma portinha, um cubículozinho com um vaso e um cubículozinho com um chuveiro. A gente tinha um banheiro mesmo, um banheiro de verdade. A gente tinha o nosso frigobar, a gente tinha uma varanda, então valeu muito a pena a gente ter pagado mais caro, sim. Era uma residência estudantil, a maioria das pessoas que estavam na residência eram da minha faixa etária, então conheci muita gente lá, a gente fazia muita festa na casa, a gente marcava às vezes de comprar vinho, comprar queijos diferentes e marcar uma noite de vinho e queijo na cozinha, sentava todo mundo. Ou então a gente fazia umas noites fazia jantar para todo mundo e comia todo mundo lá tipo no refeitório que tinha na casa, que era na área comum. A gente chegou a assistir jogo de futebol Brasil e França e foi muito legal. Eu não gosto de futebol, mas o jogo em si foi muito divertido, foi muita brincadeira um com o outro ali, a gente tinha uma galera, então foi muito legal. Quando eu cheguei tinha muito brasileiro lá, tinha uns 10 na casa, mas eles estavam lá só nas férias de verão. E assim que deu fevereiro, eles foram embora, início de março, eles foram embora. Ficamos só eu e minha amiga que foi comigo. Depois chegou mais um cara e a gente ficou só a gente brasileiro por muito tempo, que é muito bom, porque eu acho muito desagradável você sair do seu país pra aprender uma língua e ficar se comunicando só na sua língua nativa, só com pessoas da sua língua nativa, não absorvendo a cultura dos outros. Então é muito importante você não ter um grupo só de brasileiro quando você faz um intercâmbio, porque você deixa de aprender muita coisa, não só a língua local, mas aprender talvez uma comida de um país diferente, você deixa de aprender alguma coisa interessante sobre o país dos outros, sobre a cultura dos outros. Então, se você for fazer um intercâmbio, não faz isso, não junta num grupo de brasileiro, não é legal. Se for pra andar só com brasileiro, não faz um intercâmbio, gente, sinceramente, assim. Eu tinha uma amiga lá no intercâmbio, a Jéssica, de Florianópolis, nós nos comunicávamos em francês, uma com a outra, quando a gente tava sozinha, porque ela tava lá pra aprender, eu também. Então, a gente entrou num consenso de que a gente falaria só francês uma com a outra pra gente praticar, e funcionava muito bem. E eu me empolgava com ela, eu tinha liberdade, então eu me empolgava, falava, tipo, loucamente, tipo, igual um papagaio, e ela também, então super funcionava, era muito legal. E eu vivi assim por muito tempo lá, comida lá era barata, de certa forma, o vinho é muito barato lá, muito barato. E era uma cidade de praia, mas a gente levava chá gelado pra praia, eu comprei um guarda-sol, colocava o guarda-sol, ficava o dia inteiro lá na praia com a galera, tomando chá gelado, conversando. À noite, às vezes a gente levava vinho pra praia. Nunca mais eu tive uma época tão gostosa na minha vida igual eu tive aquela. Lá a gente tinha basicamente uma rotina, né? A gente acordava cedo, a nossa aula começava, se eu não me engano, às 8 da manhã. Tinha uma van que saía
da porta da nossa casa, que levava até a escola. E a gente tinha 2 campos. O campus do Chateau, que ficava mais pra cima, subindo, não era muito longe, era menos de 2 quilômetros da casa. E tinha o campus do Porto, que era mais longe, eram uns 2 quilômetros e pouco de casa, mas a nossa descida era facinho, tranquilo, ir a pé pros 2. E às vezes eu pegava o ônibus, às vezes não, a van, né? Às vezes eu pegava, às vezes não. Quando eu tava indo pra aula, chegava na porta, a van tava lá parada, eu falava, ah, por que não? Era €1 pra ir de van, e eu pegava a van. Quando eu chegava, a van não tava lá, eu ia andando mesmo, sem problema nenhum, era super tranquilo, a paisagem muito bonita, um lugar muito gostoso, sempre muita árvore em volta, então tava sempre com sombra, arejado, era muito bom, era tranquilo de ir andando, não tinha problema nenhum pra mim. Valia muito a pena. E a banca também, lá eu não tinha tanto dinheiro, então eu tinha que economizar dinheiro, assim. Então, €1 aqui, €1 ali ajudava um pouquinho, sabe? Pra comprar um vinho no final de semana e etc. Mas depois da aula, às vezes eu comprava alguma coisa pra comer lá no centro mesmo. Quando eu tinha aula no Porto, eu comprava alguma coisa pra comer no centro. E eu tinha um lugar que eu amava muito, que era como se fosse, eu chamava de a varanda, que era... Eu saía seguindo pela muralha, aí tinha uma rampa assim em cima do Museu de Arqueologia, a gente subia essa rampa, lá em cima tinha como se fosse uma varanda mesmo, bem grande, com uma grade, as pessoas pulavam a grade, eu não sei se a gente podia fazer isso não, mas a gente fazia. Tinha um espaço assim, deitava todo mundo ali, a gente sentava, todo mundo comia lá, o pessoal da escola depois da aula, era muito legal. E eu fazia isso pelo menos umas 3 vezes por semana. Então eu pegava comida, eu pegava a coisa que eu tava comendo e ia comer na praia, sentada nas pedras, mesmo no inverno, porque no inverno não dá pra ficar na praia, tá frio, mas tem sol, a gente conseguia sentar no sol pra ficar quentinho e comer ali nas pedras, vendo o mar, escutando barulho, era muito gostoso. Era uma coisa assim que eu sinto muita falta mesmo. No verão nossa rotina mudava um pouco, as melhores praias eram mais perto da nossa casa do que da escola, então acabava a aula, eu voltava pra casa, fazia um almoço, a gente almoçava e eu pegava as coisas e ia pra praia. Então eu ia só fazer todos os dias. Eu não sou muito fã de praia, de sol, etc, mas era o que tinha pra fazer lá. O verão lá é muito quente, é muito mais quente do que aqui em BH, assim. É mais ou menos o clima do Rio de Janeiro, viu, pra ser bem sincera, só que um pouco menos úmido. A gente ia pra praia, tinha o guarda-sol, eu colocava lá, a gente ficava lá no guarda-sol mesmo, às vezes entrava no mar, às vezes não, às vezes eu tava lá à toa, tinha piscina na casa, a gente ficava na piscina com o pessoal. No verão a gente fazia muito mais festa, a gente ia pra mais balada, tinha umas baladas muito estranhas lá, se quiserem eu conto depois, uns casos muito bizarros de balada na França, inclusive umas coisas muito esquisitas que eu vi ali que foram até meio traumatizantes, sabe? Eu posso contar depois aqui. E pra eles era bem normal, era muito estranho. E à noite, às vezes a gente fazia comida junto, ou então cada um pegava só pra comida e ia jantar junto. A gente tava sempre junto fazendo alguma coisa com o pessoal da casa. Nossa, era muito legal. Fiz muitas amizades lá, pessoas que eu gosto muito, que eu tenho contato até hoje, até agora, deve ter umas 2 semanas, uma das meninas que... Ela ficou só 2 semanas lá, mas essas 2 semanas a gente fez muita coisa, a gente foi turistar nas cidades perto junto e tal. Ela me ligou esses dias até, a gente ficou conversando. Assim, a amizade de intercâmbio é um negócio muito diferente, porque tá todo mundo numa mesma vibe, eu acho. Então você conecta muito mais com as pessoas, sabe? Bom, e o que o intercâmbio mudou na minha vida? Primeiro, eu aprendi a cozinhar. Eu não gostava de cozinhar, pelo menos eu achava que eu não gostava, achava que eu era ruim. Eu saí da minha bolha de menina normal, patricinha de colégio particular de Belo Horizonte, sabe? Que quem é de BH sabe bem o que eu tô falando. Eu saí dessa bolha, comecei a ver o mundo, comecei a entender como que as coisas funcionavam pras pessoas, sabe? E eu passei a ser uma pessoa que se interessa por tudo que é diferente, que quer aprender, que quer entender. Eu sempre gostei muito de línguas, eu saí de lá interessada em aprender alemão, sueco. Eu, inclusive, comecei a aprender alemão e sueco uma época, mas eu tentei aprender sozinha, não deu muito certo, não. Eu ainda pretendo aprender algumas outras línguas, além do francês, espanhol e inglês, que eu já falo. Mas, foi uma época muito gostosa na minha vida, de verdade. Assim, claro que muita coisa mudou, né? O que eu tô falando aqui, que esses pontos simples que eu citei, foram os pontos que todo mundo percebeu de mudança imediata. A gente amadurece muito no intercâmbio, a gente aprende muito a lidar com as coisas. Querendo ou não, a gente tá sozinho em outro lugar. O que acontecer, a gente tá lá sozinho, a gente não pode simplesmente ir chorar no colo do seu pai se der problema. Você tá lá, você tem que se virar, entendeu?
Então, bom, a gente amadurece muito. Então é uma coisa que, se você tem condição, eu acho que é muito importante de fazer pelo menos uma vez na vida, sabe? Eu tenho histórias ruins e boas de lá, várias coisas maravilhosas que me aconteceram, várias coisas engraçadas. E eu tenho uma coisa muito ruim que me aconteceu lá, que aconteceu lá com todos nós, na verdade. No meu primeiro dia, no dia que eu cheguei, eu me lembro que eu tava sentada no murinho, assim, da escola, e um menino veio conversar comigo. Foi a primeira pessoa que eu conheci lá, e me dói lembrar disso, lembrar de tudo. Ele era muito legal, um menino muito gente boa, muito boa pessoa, sabe? Tava sempre divertido, tava sempre sorrindo. Via que era o tipo de pessoa que não briga com ninguém. E ele não morava com a gente, ele era russo, que viveu na Suécia a vida toda. Ele tinha acabado de se mudar pra França com a tia e ele tava lá na escola pra aprender francês, ele entrou na faculdade lá perto, em Nice e tal. E depois de um tempo ele foi viajar pra Rússia pra visitar a família e infelizmente ele nunca mais voltou. Ele faleceu nessa viagem. E eu lembro que ele me disse que voltaria, não sei, no início do mês de junho. E eu lembro que deu mais ou menos dia 15 de junho, ele não tinha chegado. E eu fiquei pensando nisso um dia. E nesse dia, todos os meus amigos, todo mundo que morava com a gente, até gente que não morava com a gente, mas era da escola, todo mundo foi pra Cannes pra um show. Eu não lembro de quem que era, eu acho que era do Swedish House Mafia. Eu não tenho certeza, era um show, foi todo mundo pro show em Cannes, e eu não fui, eu não era muito fã, não tava afim de ir, não fui. Fiquei na casa e comecei a pensar nesse menino. E eu entrei no Facebook dele pra mandar uma mensagem e eu comecei a ver um monte de mensagem em sueco, repetida, que eu não tava entendendo o que era. Daí eu coloquei no Google Tradutor, as pessoas estavam falando descansa em paz. Eu saí procurando alguém pra ver se alguém tinha ficado em casa e não tinha ninguém que conhecia ele lá, tinha um pessoal que tinha chegado depois que ele foi viajar e não tinha ninguém lá que conhecia ele. E eu tava desesperada, tentando entender o que tinha acontecido, procurando alguém que falasse sueco pra ver se era isso mesmo, pra mandar uma mensagem, pra conversar, e não tinha ninguém lá. E eu lembro que eu saí na rua descalço, assim, meio desorientada, fui correndo pra praia, bem cena de filme mesmo, coisa bem dramática, foi muito estranho. Eu fui pra praia, eu sentei no pier, num dos piers, porque lá tem vários piers, assim, na praia dos restaurantes. Tem vários restaurantes que tem as próprias praias, tem a praia particular, né, dos restaurantes, e a praia pública. Eu invadi uma praia mesmo de um restaurante, sentei no pier e fiquei lá, assim, tentando entender o que tinha acontecido, sabe? E eu lembro que eu voltei, entrei no Facebook, conversei com um amigo meu que estava online, ele conversou comigo tentando me acalmar, eu não parava de chorar. E eu gostava muito desse menino, ele era muito legal, uma pessoa muito querida de verdade. No dia seguinte, eu não sabia como que eu ia contar para as pessoas, principalmente para um amigo meu que era muito próximo a ele. Eu não sabia como que eu ia contar isso para ele. E eu esperei depois do almoço para contar para todo mundo. Eu fui para aula. Eu lembro de andar para aula de manhã, sem dormir, com uma olheira enorme, um olho inchado. Um dos meus amigos, que era amigo dele, veio conversar comigo no caminho, me encontrou no meio do caminho, que eu tava andando meio devagar. E ele, super animado, tentando puxar assunto, e eu não conseguia conversar, eu soltava tudo em monossílabas, sabe? Tipo, E eu lembro que eu escutava a voz dele como se eu tivesse mergulhado embaixo d'água, e a voz dele estivesse fora da água, eu estivesse escutando muito longe, sabe? E o dia, eu lembro... Isso foi a coisa mais estranha que já aconteceu comigo. O dia tava amarelo, eu via tudo amarelo. Era como se tudo tivesse colocado um filtro mesmo. Foi muito estranho. Aí eu cheguei na escola, tive aula normal, não conseguia... Eu tava lá com uma cara de enterro, ninguém tava entendendo nada. Esperei todo mundo almoçar. Reuni todo mundo. Contei o que tinha acontecido. Eu lembro de olhar pro meu amigo, que era muito amigo dele, correndo. Ele correu, assim, chorando pra um lado, correndo, chorando pro outro. E isso virou quase que um assunto proibido na casa, virou quase que um tabu, a gente não falava disso. Mas 3 dias depois a gente fez uma festa na casa, fizemos um brinde pro menino. Chorei bastante.
bastante. Todo mundo foi pra uma balada depois. Eu fiquei em casa, fui deitar e eu só sabia chorar. Eu acho que uma coisa que me afetou muito não foi só a morte dele em si, foi eu ter descoberto, não ter ninguém pra falar e ter segurado isso em mim por 12 horas mais ou menos, um pouco mais talvez, pra contar pras pessoas o que tinha acontecido, porque eu não queria estragar o dia de ninguém, mas eu tinha que contar. Nossa, eu não imaginei que eu ia chorar, tem tipo 9 anos isso já. Eu não imaginei que eu ia chorar aqui, então tipo assim... Foi uma coisa que me afetou muito, eu fiquei muito mal por muito tempo, minha depressão... Eu voltei de lá muito mal de depressão, eu fui deprimida, eu fui tendo um surto péssimo de anorexia, chegou lá, eu tive um surto compulsivo, eu engordei 10 quilos lá nessa época. E eu voltei, minha depressão ela foi pro pico. Foi como se naquele momento ali eu tivesse entendido que as pessoas morrem e que nada é pra sempre, sabe? Que a gente tá sujeito a morrer a qualquer momento. Acho que aquele ali foi o momento que eu deixei de... que a parte que era criança em mim, ela desapareceu de fato, de verdade, sabe? Naquele momento ali. Muita gente me julgava por ter sido tão afetada com isso. As pessoas falavam, nossa, mas você tá chorando por causa do menino, você nem saía tanto com ele, você nem era tão próxima a ele, não sei o quê. Sendo que muita gente nem sabia, na verdade, se eu era ou não, quão próximo ou não eu era. E também as pessoas não entendiam que isso era irrelevante na situação, sabe? Foi um trauma pra mim, porque eu era uma menina, como eu disse, da bolha. Eu tava vivendo na minha bolha, onde tudo era perfeito, onde minha preocupação era meu transtorno alimentar, que é péssimo. Não tô diminuindo isso, mas era basicamente minha única preocupação na vida, que também é uma preocupação horrível, que eu entendo que é péssimo, mas que era a única, sabe? Não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Eu já superei hoje, eu posso dizer que tá tudo bem, que eu já entendi, eu já superei, eu já entendi que eu nunca vou saber o que aconteceu, como ele morreu, porque a família dele disse que ele tava sentindo uma dor de cabeça. Ele falou com a tia dele que ele ia deitar, porque ele tava com dor de cabeça, muita dor de cabeça. Ele deitou, depois de um tempo ela foi lá olhar e ele morreu. Teve uma morte súbita ali, deitado na cama. Essa é a história que a gente ficou sabendo, a gente não sabe se é verdade, se é mentira. Mas acho que também não faz diferença se é verdade ou mentira, porque ele vai voltar, entendeu? Então, eu já entendi que eu nunca vou saber o que aconteceu de verdade. E o que eu posso fazer é lembrar dele com carinho, que é o que a gente pode fazer. E, bom, é isso que eu queria falar agora sobre esse meu intercâmbio. Falar de uma forma geral sobre o meu intercâmbio. Eu gosto muito de ver vídeos sobre isso. Eu acho que muita gente... pode se beneficiar desse tipo de vídeo. Eu digo, se você tiver a oportunidade de conhecer essa cidade, conheça. Antibes é maravilhosa, é incrível, é uma cidade muito linda. Eu sempre convenço as pessoas me comentam comigo que estão indo pra França, eu falo, não, você tem que ir pro sul, você tem que ir pra Antibes, você não vai se arrepender. Eu fico meses enchendo o saco das pessoas, até as pessoas me ouvirem. Quando elas me escutam, elas sempre me agradecem muito pela dica, sempre gostam muito da cidade. Mais de uma pessoa já me falou que moraria lá. A cidade é realmente incrível, não é uma cidade muito grande. Nossa, é um lugar maravilhoso. Se você tiver a oportunidade um dia, vá. Se você tiver na dúvida de onde conhecer, um lugar diferente pra você conhecer, eu recomendo demais. Eu vou deixar um link aqui embaixo do post de um blog que eu meio que comecei só pra anotar esse tipo de coisa. Vou deixar o link aqui embaixo com a dica de como chegar lá, de qual ônibus pegar, qual trem pegar, qual aeroporto mais próximo, esse tipo de coisa, dicas sobre o que fazer na cidade, tá tudo aqui embaixo. A cidade é incrível, eu não tenho... Acho que o post tem muito mais coisa, tem mais fotos, tem mais coisas explicativas, assim, pra vocês entenderem como que é a cidade. E é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Eu não imaginei que eu fosse chorar fazendo esse vídeo. Eu não imaginei mesmo que eu fosse chorar. Mas é uma coisa que me afetou muito por muito tempo. Que me deu um sentimento de impotência muito grande, de noção de mortalidade. Mas mesmo assim, é uma coisa que fez parte de mim, que me fez crescer muito. Então, muito obrigada por assistir, gente. Até o próximo vídeo. Comente, se inscreva. Eu gosto muito dessa rede social, é a minha rede social preferida. Eu quero conhecer pessoas aqui também. Então, façam vídeos, mande, comente. Comenta aqui embaixo que você tem canal, que você quer mostrar seus vídeos. Eu vou adorar, eu gosto de ver vídeo de gente diferente, coisa diferente. Então, obrigada por assistir. Até a próxima.